Queridos, louvo a Deus pelo privilégio de voltar aqui nessa cidade abençoada, Pires do Rio. Esses 15 dias atrás, mais ou menos, todas as orações eu estou lembrando do Theo, da Renata. Eu ofereci para nós. Vem ali uma ajuda, se nós temos condições de visitar a cidade do Pires do Rio e ver os nossos irmãos, como é que eles estão passando, né? Nós estamos fazendo no estado de Goiás as regionais, onde temos na cidade 3, 4, 5 igrejas. Aí a gente marca uma regional e eu faço uma visita coletiva, né, de todos os pastores, as esposas, os obreiros, presbíteros. E aqui no Pires do Rio está um pouco isolado, né? Porque nós só temos a nossa igreja aqui no Pires do Rio e agora só em Centralina aqui, Caldas Novas, né? Mas está distante também, né? Então, bastante distante. Mas assim nós vamos fazer essas visitas de uma forma periódicas das nossas igrejas que estão mais sozinhas, visitando nossos pastores, motivando para nós crescermos. Nós temos um projeto aqui para Pires do Rio. Isso nós já compartilhamos com o Theo, com a Renata, de conseguirmos comprar o nosso terreno, conseguirmos a nossa igreja para sairmos do aluguel. Eu não gosto muito nós estamos cuidando também de Tocantins e nós já construímos 9 igrejas, compramos terreno, construímos 9 igrejas em Tocantins. No Goiás, pela misericórdia de Deus, estamos com 93 igrejas, todas de propriedade própria. E salão alugado, sempre nós temos aquela dificuldade, porque às vezes o proprietário pede, desaloja os irmãos vão embora. Às vezes nós temos tido algumas dificuldades de manter o trabalho, o aluguel às vezes caro, né? E foge da nossa possibilidade, e aí é por isso que nós estamos orando. Eu creio que os irmãos estão orando aqui também, não é? Para nós termos o nosso lote, construirmos a nossa igreja. Pode às vezes ser mais distante, mais longe um pouquinho. Hoje o meio de transporte, né, dá para todo mundo se mover e a gente tá junto na propriedade nossa, porque aí a gente vai ter o lugar para as crianças, fazer a igreja Kid. Hoje nós estamos trabalhando muito com a igreja Kid, a igreja das crianças, específicas para criança. E tem dado um bom resultado, né? Então vamos ter lugar para fazer uma área de confraternização, né? Os irmãos reunirem, esse pé de mesa, conversar e comer junto, é bíblico. Nós precisamos trabalhar muito esse propósito de estarmos juntos. Eu tenho percebido que as famílias estão se distanciando. Tem uma ferramenta que ela é produtiva, os irmãos usam ela, que é o celular, a internet, essas redes aí sociais. Mas, irmãos, se não souberem, esse negócio contagia, leva a um infortúnio muito grande, divide família, traz problemas seríssimos. Hoje tem uma gama de jogatina que eu sou analfabeto em celular. Quem mexe em celular, para mim, captar esses endereços, tudo é minha esposa. Mas eu não mexo com celular. É muito difícil, só recebo, mando. Agora, esses dias, eu estou fazendo sucesso. Estou conseguindo mandar pique. Mas eu era ruim para mandar pique, ainda continuo sendo ruim, mas é muita dificuldade, eu ainda mando um piquezinho.
Esse negócio de receber é melhor do que mandar, né? De vez em quando eu estou mandando, quando não tem jeito, né, Theo? A gente manda um piquezinho. Mas receber, até fizeram uma programação especial para nós lá. Eu fiz 80 anos de idade agora em janeiro, 29 de janeiro. Aí o pessoal, eu não queria festa, porque nós estamos vindo de um período de muita dor, de muita luta. Perdi um filho com 51 anos, perdi uma filha com 54 anos, e o coração da gente fica... Minha filha era presidente da UFEBRAC estadual, uma mulher valente, cheia de graça, pastoreava as mulheres, era uma bênção. E o Senhor chamou ela. Cada um tem o seu período, né? E eu e a irmã Dora, com o coração, fica bem abaladozinho. Mas eu quero dar um conselho para vocês. Um conselho. Tem 3 lugares que você não pode, antes de ministrar a palavra, para compartilhar com vocês alguma coisa, eu queria que você entendesse. Tem 3 lugares que você não pode ficar. Se você ficar, você se perde no processo. Primeiro lugar, não fica na sepultura, não. Se o pai, a mãe, a mulher, o marido ou o filho morreu, dê graças a Deus. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Se você ficar na sepultura, você vai se oprimindo, deprimindo. Agora mesmo você vai começar a pontuar culpados. Daqui a pouco você não vigia, está culpando até Deus. Para seu amado, a sua amada ter morrido. Quem dá a vida e tira a vida é quem deu a vida para nós, que é Deus. Né? Ele dá, tira quando Ele quer tirar. Mas se você ficar na sepultura, você começa a se complicar. O ambiente de casa pesa, e vem aquele período de luto, de choro. É terrível. Quero dizer para você, esquecer, ninguém esquece. Meu filho já vai fazer 4 anos para 5 anos, não esqueci, parece que foi ontem. Você não esquece. Minha filha tem 1 ano e pouco, você não esquece. Mas você não pode ficar ali. Você ficar ali, você deprime e vai morrendo junto. E nós temos muito o que fazer. Eu disse para minha esposa, não fica aí. Outro lugar que você não pode ficar, dos confrontos. Quando você for confrontado, humilhado, alguém mentindo, disser todo mal contra você, te enfrentar, não fica aí não. Passa, anda, vá para frente, esquece, perdoa. Se você ficar aí nesse lugar, você vai irar, você vai revoltar, você vai pecar, você vai ter um espírito de vingança, que Satanás, ele vive procurando uma brechazinha. E ele vive ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. E se você tem um coração pesado, rancoroso, porque alguém falou mal de você, porque alguém mentindo, disse tudo. Jesus disse que quando falar mal de vocês, mentindo, disserem todo mal contra vocês, ele diz assim, regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, anda, não fica ali. Ficar ali, você fica mal. Ah, mas meu sogro que falou mal. É a minha sogra que falou. Abençoa seu sogro, abençoa sua sogra, abençoa seu tio, sua tia. Porque às vezes esses negativos nascem dentro do seio da família. Então a gente não fica ali. Outro lugar perigosíssimo. E que tem muita gente que busca isso e fica ali. Elogios. Não fica no lugar do elogio e da fama que você se rebenta. Porque aí você vai... Eu e você não somos nada, mas quando começa a elogiar, aí você começa a achar que é alguém, que você é importante no processo, que você é o homem, você é a mulher. Irmã, irmão, isso vai te fazer mal.
você vai ensoberbecer, vai cair na cilada do diabo, e Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Então, para começar essa noite, eu não sei o porquê, eu preocupei com o Theo, eu preocupei com a Renata. Falei, dá uma vaguinha aí. Amanhã eu tenho que estar em Brasília, na Santa Ceia Regional da Convenção em Brasília, da nossa obra O Brasil para Cristo em Brasília. Eu vou estar ministrando de manhã lá. E à noite eu vou para Goianésia. É bem distante. Estou ministrando em Goianésia. Vocês oram por mim, eu e a irmã Dora. É domingo, não é amanhã, domingo. Domingo de manhã em Brasília e domingo à noite. Eu estou pensando que amanhã é domingo. Hoje era sexta, hoje é sábado. Para mim hoje é sábado. Mas aqui hoje não é feriado não, né? Sexta-feira de trabalho, amanhã trabalha também. Tá, então eu vou terminar agora, que amanhã vocês vão trabalhar. Mas, gente, eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu estou trabalhando muito nas nossas igrejas e estou lutando para que o nosso povo sinta isso, dentro de casa, fora de casa, aonde você trabalha, dentro da igreja. E nós não temos o data show ali. Por favor, Theo, põe ali para nós. Marcos 10, 45. Estou trabalhando muito isso. Esse Marcos 10, 45 é o testemunho do ministério de Jesus. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Amém? Isso é muito importante. Nós temos esse princípio, nós chamamos isso de plataforma, chamamos isso de lançamento, chamamos isso de fundamento, chamamos isso de conscientização, que eu e você não estamos aqui, não nascemos para ser servidos, nós nascemos para servir. Quando você entender que a sua profissão é muito boa, você ganha mais do que o seu esposo, ou você ganha mais do que a sua esposa, porque hoje o casal está muito dividido em trabalho. Mas entenda que esse mais é para servir. Vocês estão entendendo? Não é para se orgulhar, nem ter soberba, não, é para servir. Nós estamos aqui na casa do Senhor, não para ser servidos, nós estamos aqui para servir. E quando nós servimos a Deus, prestamos um culto a Deus, de verdadeiros adoradores, aí vem a resposta, aí Deus nos serve. Irmãos, nós precisamos aprender, parece que é um jogo de palavras, mas são princípios fundamentais. Quando a gente doa, a gente recebe. Vocês entendem? Quando a gente dá, a gente recebe. Então, quando a gente começa a desenvolver esse sentimento de servidão, o marido está servindo a esposa, servindo os filhos, não gasta com mulher, não gasta com filhos, vocês estão investindo nisso. A gente precisa mudar a linguagem. Às vezes, na expressão que você usa, estou gastando demais. Aí já tem uma dose de murmuração. E os murmuradores perdem a bênção de Deus. Então nós temos que mudar a linguagem, começar a dizer assim, eu estou investindo na minha esposa, estou investindo no meu esposo, estou investindo nos meus filhos. Ah, mas está ficando caro. Deus vai te dar capacidade, vai te dar condições, você vai prosperar. Diga glória a Deus, você vai prosperar. É questão de mudança de linguagem, de comportamento. Aí a bênção de Deus vem começar a nos envolver. Aí, irmãos, eu quero dizer para vocês, a gente gosta de gorjeta, mas não tem quem dá mais gorjeta do que o Pai Celestial. Ele sabe dar gorjeta para a gente e dá com abundância, porque ele disse assim, quando vocês me dão medida cheia, eu vou devolver para vocês cheia, transbordante e recalcada. Já pensou? Então já vem extras aí, já vem gorjetas aí. Então, na medida que eu e você temos essa proposta,
permitimos isso alojar no nosso coração, trabalhar nossa mente, eu estou na obra. Lê o versículo de novo, porque se você ler o versículo, a palavra de Deus é vida. Ela produz vida. Vamos ler num coral. Já estou pregando para vocês. Diga glória a Deus. Eu estou começando a comentar. Vamos ler num coral, todos juntos. Vamos ler. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Próprio Jesus não veio para ser servido. Ele veio para servir. Então, imagina o Filho de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vivi isso de tal maneira, porque às vezes a gente prega, Renata, prega, Theo, a gente não sabe a profundidade do tal maneira. Eu entendi o tal maneira, foi no processo da morte do meu filho. Ele estava um paciente terminal, na UTI em Goiânia, as filhas dele conseguiram, naquele tumulto todo, a minha esposa também estava no UTI, no hospital de Campana, ele também estava lá, né, no hospital de Campana, eu estava mal em casa, eu não quis ir, as minhas duas filhas estavam acamadas. Irmão, chove no telhado do bom e do mal. Nós temos que estar preparados para as lutas. Vocês estão entendendo? Para a guerra. O Senhor diz que vem dia mau. Nós precisamos nos preparar para o dia mau. E esse dia mau chegou na minha casa, na minha família. Mas foi muito interessante. Eu estou lá orando para o meu filho. Aí quando eu fui entrar, a enfermeira já recomendou. Não pode, viu que era crente? Não pode fazer barulho, não pode gritar, não pode pôr as mãos, porque o problema dele não é mais Covid. Ele está com uma infecção hospitalar. Então a infecção está matando ele e é contagiosa. Então o senhor tem que entrar, fazer oração. Fiz tudo o contrário. Porque não dá, você está vendo o seu filho morrendo, você vai aceitar uma disciplina. Não, meu Deus, eu tenho que gritar. Mesmo sabendo que está muito difícil, mas a mão eu levava só longinho assim. Ai, Jesus, tem misericórdia. Parece que o céu estava brindado, isso aqui estava um peso só. Saí, sentei numa salinha, meu genro estava cuidando dos procedimentos. 2 dias antes do meu filho falecer. Eu sentei na salinha de espera, ungi ele, mas não percebi nada, não senti nada, que ele estava... Também a dor era muito forte, eu também estava doente com a Covid, e estava mal, muito febril, estava muito difícil. Mas sentei na cadeira e fiquei olhando para baixo assim, sem chão. Deus, aí o Espírito de Deus, vocês servem um Deus que fala, vocês sabem que Deus fala? Quantos creem que Deus fala? Nosso Deus não é de madeira, não é de osso, não é de gesso, não é de plástico, não é de prata nem de ouro, é Deus vivo, fez os céus e a terra. E eu assentei ali, aí veio a voz no meu ouvido, pois é, desse jeitinho. Eu nunca esqueci esse pois é. Pois é. Se você pudesse, você mataria aquelas bactérias e teu filho não está te pedindo. Mas você não pode. Mesmo que ele te pedisse, você não pode. E o meu filho estava me pedindo. Eu podia fazer e eu não fiz por sua causa, por causa de milhares. Aí eu entendi o tal maneira. Sabe o que é o tal maneira? É arrancar dentro de você. Que eu já perdi pai, perdi mãe, perdi irmão. Eu ainda não perdi a esposa e não estou com intenção de perdê-la, não. Não sei que dor que é perder a esposa. Mas eu já perdi irmãos queridos da igreja. Mas filho, gente. Quem já perdeu filho aqui? Alguns de vocês já perderam? Não é tirar da gente. Não é tirar da gente.
mas não tira da gente. Mesmo criança. Pois é, mas quantos meses ele tinha? 11 meses. Pois é, o meu tinha 51 anos. Era minhas pernas, meus braços. Me ajudava em tudo. E Deus me disse: você não podia fazer. Eu podia fazer. E eu não fiz por sua causa. Eu fiz o ato fúnebre do meu filho, porque eu saí de lá e chamei a minha esposa. Nós vamos trabalhar com muito mais força, com muito mais disposição, muito mais fé para o nosso Deus, porque agora eu entendi a dimensão do amor que Ele tem por nós. É tirar dentro, Deus tirou dentro. Você já pensou seu filho gritando ali Pensa só comigo um minuto. Você que tem filho e filha gritando ali, socorro ali fora. E você aqui assentado. Você é capaz de ficar imobilizado aqui assentado e o seu filho pedindo socorro ali, gritando na mão de salteador ou de qualquer miserável que quer tirar a vida dele? Você fica quietinho aqui? Não fica não, meu irmão. Aí eu tenho uma fé, mas você sai igual uma bala. Não tem como. Não é não, Theo? Sai igual meu Deus, você sai igual um leão lá para fora. É esse sentimento que nós temos que cultivar. Deus podia fazer, não fez, porque Ele me amou. Então nós temos que amar a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que priorizar Deus. Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus tem que ocupar o primeiro lugar da minha vida, da sua vida, em tudo. Amém, amados? Em tudo nós temos que priorizar Deus. Ele é o Senhor de tudo e Ele é tudo para nós. E é importante nós sabermos isso, irmãos. O que é Deus para nós? Por favor, Theo, só para me completar, não é esta mensagem, eu vou continuar na mensagem, mas só esse deixo que o Espírito Santo está me deixando para falar com vocês, para vocês entenderem o que é esse Deus. Deus está na sua vida. Deus está na sua vida. Deus está na sua vida, está na sua vida. Por isso nós temos que valorizar. Efésios 4:6. Olha, presta atenção para você ver. Deus está na vida desses jovens, na vida desses irmãos. Eu vi o filho da Renata ali, todo bonitinho. Graças a Deus está surgindo o pastor, né? Toda uniformizadinha, tá bonitinho, cara. Tá ajeitado. Tá dentro de uma disciplina militar do céu, né, irmão? De céu. Glória a Deus, do céu. Nada da terra. Um só Deus, Pai, o qual é sobre e age por meio de e está. Então não tem esse negócio que você tem mais de Deus e eu tenho menos de Deus. Não, Deus está em todos. Não tem estrela. Diga glória a Deus, a estrela aqui é Ele, é o Senhor. Ele está em todos, age por meio de todos e habita em todos, gente. Nós crentes, nós temos que louvar, glorificar a Deus, não tenha dúvida. Sabe como é que eu chamo esse versículo? Capacete da salvação. Quando se abre o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, fala sobre capacete, fala sobre as armas espirituais e fala sobre o capacete da salvação. Porque os motoqueiros usam todo mundo capacete, proteger a cabeça. E esse versículo protege a nossa cabeça quando vem as dúvidas. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus... Aí vem o capacete de salvação. Eu estou... Olha bem, como é que é bonito, olha lá, um só Deus. Quem que Ele é? Pai. Diga glória a Deus, Pai. Pai de quem? Não, é só pai do pastor e da pastora. É só pai do velho aqui. É? Pai de? Gente, é de todos, perdidos e salvos. Quando vocês acham, não, então ele é pai do Lula também, ele é pai do Bolsonaro também, ele é pai da pior espécie que tiver na terra. É
Como o senhor prova isso? Salmo 24. Abre lá, primeiro versículo. Eu vou estudar a Bíblia com vocês um bom tempo aqui hoje. Diga glória a Deus. Eu tô animadinho que você está prestando atenção, né? Então, eu quero que vocês saiam daqui crentes. Fala, nós vamos construir a nossa igreja, nós vamos pegar nosso terreno, tem fundamento a nossa igreja. Diga glória a Deus. Qual o fundamento? Palavra de Deus. Que vocês tenham ouvido dessa mulher, tenham ouvido aquele homem. Palavra. Eles são nossos discípulos, eles têm que pregar palavra. E eles sabem disso. Diga glória a Deus, palavra. O Theo é disciplinado, palavra. Então essa palavra que dá vida. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele... Todo mundo, gente. Agora, vai ser salvo todo mundo? Não. Mas ele é Deus deles. Você entende? É Deus deles. Todo dia ele renova a face da terra. Está chovendo só para nós? Está chovendo para todo mundo, gente. Está enchendo o rio só para crente? Não, gente. Está enchendo o rio para todo mundo. Agora eu vim de lá. Tem crente e descrente fazendo uma colheita abençoada de soja. É o Deus que é Deus dos céus, da terra e de todo o mundo. Agora, Pai, só nós. Mas então ele não é pai deles não, por criação. Vamos ver isso, que às vezes vocês ficam em dúvida, né? Mas ele é pai de todo mundo? Sim. Mas salvação é definição. Olha bem, vamos só pois eu tenho que falar sobre um assunto e eu estou me apegando a esses demais aqui. Está me incomodando essa chave aqui. Aí está me chamando para ir embora e eu não estou querendo ir. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Olha bem, Jesus veio para os seus. Veio para os seus, olha lá. Veio para o que era seus. E os seus não? Mas quantos aqui já receberam Jesus? Olha lá, ó. Agora vem o outro versículo. Mas a todos quanto receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crê no seu nome. Diga glória a Deus. Agora vocês querem saber, esses filhos nasceram de quê? Filhos de Deus. Continua lendo, para você ver de onde é que nós somos. Nós temos dois nascimentos, o nascimento biológico e o nascimento do Espírito. Diga glória a Deus. Biológico, toda a face da terra for nascer. Agora, do Espírito, é aqueles ali, ó. Vamos lá. Puxa o outro. Quantos os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha ali. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha o 15. João testemunha a respeito dele e exclama: esse de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Olha o 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Olha o 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça, favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia. Ele me deu graça e deu graça para você ser filho de Deus. Que não nasceu segundo a vontade do pai nem da mãe, mas de Deus. Gerados pela palavra de Deus. Quando você creu que Jesus é o Filho de Deus, você então recebeu este poder. E é interessante,
E no momento que você recebeu esse poder, você foi justificado. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas esse cara era malandro, hein? Esse cara era ladrão, rapaz, agora diz que é crente, tá limpinho. Sabe o que pode falar que é mesmo? Mas ele era uma prostituta, ela era uma prostituta, ele é um prostituto. Agora está limpinho lá na igreja, diz que é salvo. Pode falar e tem que falar. Por quê? Vou ler 2 versículos para nós passar para o assunto que eu quero compartilhar com vocês. O que eu tenho? Termina que hora, irmã? 8h30? É 8h30, pá? Que hora, gente? Fala para mim. Não, eu quero terminar, não quero cansar ninguém, não. 8h30 que termina o culto aqui? Ou 9 horas? É 8h30? 8h30? Não, agora ficou pouco demais, irmão. Então eu vou ter que roubar 9 horas. Tá bom para vocês 9 horas? Vamos dar mais um pouquinho na palavra? Vamos ler junto aqui lá, que eu gosto muito daquilo lá. Ó. Por favor, busca lá para mim. Justificados. Quando eu disse, o cara vem todo perdidão lá, vem para Jesus. Por quê? Olha lá, Romanos 5, versículo 1 e 2. Olha bem. Justificados, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Vocês viram lá, naquele lá em João, que não foi pela graça? A esta graça, na qual estamos firmes, gloriando-nos na esperança da glória de Deus. Agora olha bem como você pode falar. Romanos 8:1. Você tem que falar. Quando alguém te perguntar no trabalho, implicando com você, você é crente? Fala assim, além de ser crente, sou salvo. E tem mais uma coisa, você tem que dar uma esnobadinha. Falar assim, tem mais uma coisa, não tem condenação sobre mim. Pode bater papo, não tem. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha lá, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Diga glória a Deus. Eu não vou continuar porque aí dá outro assunto, vai falar de carne, aí vocês vão ficar meio tristinhos. Então, vou deixar vocês alegres. Quero chamar vocês a atenção para a comunhão, para a servidão, para o pé de mesa. Nós precisamos voltar ao hábito da comunhão. Por favor, Theo, abre Atos 2:42, que é muito importante a comunhão. Comunhão, comer junto, fazer as coisas junto. Quando fizer um programa da igreja, vocês esforcem para estar junto, porque a comunhão é tremenda, é maravilhosa. Então, eu deixei esse deixinho para vocês meditar que somos salvos, somos Cristo, estamos aqui para servir, não para ser servido. Vocês memorizaram isso? Estamos aqui para ser servido, nenhuma condenação há para mim, sou uma nova criatura. Eu nem disse isso, irmão. Põe lá isso para nós, 2 Coríntios 5:17, você já é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eu gosto disso aí, ó. Eu gosto desses versículos porque ele me dá sustentação. Diga glória a Deus. Olha, 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e que se fizeram novas. Pode rabuscar o seu passado, vasculhar seu passado. Levanta o ombro, tem nada a ver com o passado, já sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Coisa velha passou, eu agora tenho uma nova cultura de vida. Qual a sua cultura de vida agora? É servir,
os meus irmãos, a minha casa, a minha família com excelência. Agora, qual é a nova cultura? Andar em comunhão, partir o pão, diga glória a Deus, participar do ambiente chamado igreja, do qual Jesus disse para aqueles que chegaram perto dele, disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão te convidando lá fora. Jesus estende a mão e diz: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem e obedecem a palavra do meu Pai. Entenderam? Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos puxar isso aqui, ó. Atos 2:42, não esqueci não. Eu estou fazendo exercício de mente que diz que depois de 80 anos o camarada fica caduco. E eu não quero caducar, não. Ainda quero voltar mais vezes aqui. Diga glória a Deus, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, ó. Eu quero voltar mais vezes aqui, em nome de Jesus. E quando me convida, eu venho de graça. Me oferto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vai. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios sinais eram feitos por intermédio dos... Fala um para o outro assim. Você entendeu que a comunhão produz milagres? Que a comunhão produz milagres. Que quando nós estamos em comunhão, nós estamos respondendo à oração sacerdotal de Jesus. Jesus faz uma oração ao Pai: Pai, eu quero que eles sejam um. Abra aí para nós João 17, 21, 22. Ele fala assim: Pai, eu quero que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo saiba. Eu fiquei muito feliz na estrada que a Dora me contou. Falou assim: a Renata amanhã, mas o Theo vão lá para Itapuranga. Ela vai ministrar a palavra. Para que coisa linda, coisa gostosa. Diga glória a Deus, fazendo a obra de Deus. Amém, amém, gente. Vocês dando cobertura, orando pela pastora, pelo pastor que vão viajar. Vão viajar para onde, pastor? Para lazer? Não, dessa vez não. Dessa vez eles vão fazer a obra de Deus. Diga glória a Deus. Olha lá, como eu estou aqui, viajei esses... Quantos quilômetros dá daqui em Anápolis, hein? 170? 160, 170 quilômetros. Graças a Deus. Mas gasta a hora, hein? A pista estava muito cheia. Gastei quase 3 horas. A fim de que todos sejam como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles para que o mundo creia que tu me enviaste. Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo que coisa maravilhosa? Coisa maravilhosa é nós andarmos em comunhão. Andarmos em comunhão. Comunhão lá em casa, não tem briga lá em casa, não tem compromisso a não ser com a família. Você está tirando aquele tempo de pé de mesa para comer junto. O celular fica lá põe um lugarzinho para o celular lá, para ele não ficar te perturbando naquela hora da comunhão. Depois você chega e atende quem você devia atender, mas aquela hora é hora da comunhão. Diga glória a Deus, hora da oração, hora do partir do pão, hora de conversar com o filho, com a filha, com a esposa, com o esposo. Essa comunhão é construtiva. Sabe que o marido precisa... Essa semana eu falei com um rapaz que estava com alguns problemas em casa. Eu falei assim: tá bom, mas você, como é que é a sua vida? Ah, correria, não tem tempo para você. Mas não tem tempo, mulher que se vira. Tá. Você está muito enganadinho. A igreja, ela tem uma direção e um direcionamento, porque o Pai fala com ela. O Espírito Santo, que é o tempo da ação do Espírito Santo, ministra o coração da igreja.
A igreja se orienta pela palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Os valores que a igreja sempre desfruta estão inseridos na palavra. Então esta palavra precisa também ser ministrada dentro da sua casa. Sabe, Jesus lava a igreja. Vocês sabem que Jesus lava a igreja. Hoje mesmo Jesus está lavando. Que jeito, pastor? O senhor está pregando mansinho, como é que está lavando? E ele está arrumando um sabãozinho bem de levinho e uma espumazinha, né? Nem aquelas buchas de bombril que vinha aqui arranhando a gente, não. É aquele negócio, aquela espumazinha passando. De que jeito? Abra aí para mim. Efésios 5:27. Você precisa conversar com a sua mulher dentro de casa. Você precisa conversar. Eu ouvi a oração do Theo. Pai, que o Senhor fala conosco segundo a necessidade de todos nós. Eu não conheço vocês. Estou vendo agora, estou conhecendo agora. Alguns de vocês eu tenho uma leve lembrança, mas mudou muita gente aí. Faltando muita gente também, né? Porque eu estou vendo algumas pessoas que eu consegui trazer à minha memória a imagem delas. Eu não estou vendo elas. Mas estou vendo vocês. Isso aqui eu já tinha visto, né? Vocês tinham me visto? Já? Nunca me viram? Já, ué. Eu já vi vocês, ué. Não é possível. Eu vi vocês. Não é possível, não é assim não. Minha mentinha é bem boa. Olha lá, ó. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Puxa o antes, 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela... Mas você não conversa com a mulher, você não fala que o arroz está sem graça ou tem muito sal, aí você só emburra e ela não sabe nem por quê, porque o arroz ficou salgado e você sai quebrando o prato aí. Meu Deus, fala com ela, amor, põe menos sal. Um dia, sabe o que meu primo fez? Eu falei assim, ele crente da igreja, ele foi lá no armazém, comprou 10 quilos de sal e chegou lá na casa dele com 10 quilos de sal. Mais nada, só sal. Aí a Sônia, que é a esposa dele, falou assim, Zé, bem levezinho. O que foi, amor? Eu não pedi sal. Aí ele falou assim, eu pensei que acabou o sal aqui de casa, porque você pôs tudo no arroz. Como assim? A mulher ficou ofendida. Levou dias para ela desemburrar, destravar. O cara provocou. A resposta branda aplaca o furor. A resposta dura suscita a ira. Vamos ser inteligentes. O ambiente melhor que você tem é a casa. Antes que você não era crente, você gastava o tempo todinho lá naquelas rodinhas. Aquelas bolinhas redondas lá, batendo aquele taquinho lá, jogando bolinha, ou baralho, ou dama, fazendo qualquer coisa, não é? Para matar as horas e chegar já a mulher desbruçada, já toda dormindo, e você nem aí para ela, se separasse também estava tchau logo. Agora mudou. Nova criatura em Cristo Jesus. Agora a cultura é outra. Agora a linguagem é outra. Diga glória a Deus. Não se perde nesse processo, amado, porque precisa de comunicação para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a palavra nos limpa, nos purifica. Quer ser uma igreja, vou terminar na hora certinho, quer ser uma igreja vencedora? Querem? Fala um para o outro assim, então vamos viver unidos. Pai, eu peço que eles sejam um como nós somos um, para que o mundo aconteça. Você sabe qual que é o fruto da unidade? Tem um fundamento, tamanho, que muita gente esquece. E está lá no Velho Testamento, no primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 11, versículo de número 6. Olha bem, quando o povo chega na terra de Sinear,
Eles disseram assim: nós vamos construir uma torre para a gente chegar lá no céu. E olha, se Deus não tivesse tomado providência. Só que o projeto deles era para a glória do homem. Quando o projeto é para a glória do homem, tem confusão. Fala assim, ó, quando o projeto... Fala bem forte, vocês estão aqui comigo, fala, quando o projeto da sua casa é para a glória de homem, vira Torre de Babel. Vira confusão. Mas quando seu projeto é para a glória de Deus, para o bem-estar da família, amém, gente? Não é para a grandeza pessoal, não é para você humilhar sua esposa, não é humilhar o seu esposo, não, nada disso. É para juntos glorificar a Deus pelos frutos recebidos. Aí Deus vai te abençoar grandemente. Olha lá o que ele disse. Gênesis 11, versículo de número 6. Aí eu vou encerrar, no capítulo 4. E o Senhor diz, eis que o povo é... Vamos ler, todo mundo no coral. E o Senhor diz... para até tudo que intentam. Se você mais a sua esposa planejar as coisas. 2, ó irmãos, olha, isso é tão misterioso que 1 vence 1000 com a bênção de Deus. Mas 2 vence 10.000. Diga glória a Deus, vence 10.000. Então você entende que a unidade, ela é uma força invencível. Porque o Senhor Jesus se identificou como força invencível. Leão da tribo de Judá. Venceu a morte. Tomou a chave de Satanás lá no inferno. O diabo não tem a chave. Mas da sua própria casa ele não tem a chave. Está na mão do Senhor Jesus. Ele tem as chaves na mão. Gente, não fica procurando chave para aqui e por lá, não. Porque quem tem chave na mão é o Senhor. Aonde está isso, pastor? Abre lá. Apocalipse 3:7. Ele tem chave. Abre a porta quando Ele quer aberta. Quando você estiver orando para Deus abrir porta, você fala assim, Senhor, a chave não está na minha mão. Chora, dá birrinha. Você não sabe pedir a Deus, não? Criança quando garra na barra aqui, ó, da barra do vestido da mãe e dando a sapatear, eu quero balinha, e ela não quer dar, porque está na hora da comida e dá um tapa aqui, e a bichinha, e o bichinho, e puxa, sai, eu quero balinha, ela vai se amolando, vai até dar a balinha. É assim, não é? Até dar a balinha, ou dá um pezinho de garfo de açúcar, põe na boca da criança, sai daqui, espera o almoço. Assim é Deus. Nós precisamos insistir com Deus, nos humilhar. Deus dá graças ao humilde. A chave não está na minha mão, não, meu pai, está na sua mão. O Senhor abre e ninguém fecha, e o Senhor fecha e ninguém abre. Diga glória a Deus. Então não fica preocupado, não, minha irmã, meu irmão. Se Deus abriu a porta para você no trabalho, no emprego, não fica preocupado com porfia, com a inveja, nada disso não, porque porta que Deus abre, ninguém fecha. Sabe o que é a promessa dessa igreja aqui? Sabe qual é a promessa? Ninguém fecha isso aqui. Por quê, pastor? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Olha o que ele disse lá. O anjo da igreja de Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e quem fecha ninguém... Qual mão que eu estou? Qual mão que você está? Nós estamos na mão de Deus. A mão de Deus é que nós estamos. Então, se estamos na mão de Deus, fala assim pro irmão, assim, ó, descansa.
Agora minha cabeça ficou suando aqui, mas eu queria dar esse versículo para vocês, que quem está na mão de Deus, irmãos, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Porta que ele abre, ninguém fecha. E quem está na mão de Deus, ninguém tira, nem bala, nem morte. Lá em Romanos 8,36 diz que nos separará do amor de Deus. Será a morte? Será isso? Será aquilo? Nada disso nos separará. Mas tem um versículo específico que ele diz assim, que eu estou na mão dele. Não sei se eu me lembro, mas abre João 10:27 para mim. Eu acho que é esse. Se eu errar também um só, né? Também. Tá bom demais, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ao 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém. Fala, isso é para vocês. Fica de pé que eu já terminei. Diga glória a Deus. Outro dia, eu não vim. Nós estávamos aproveitando o culto, mas na verdade, a minha intenção era vir visitar o Theo e a Renata. Aí eu falei assim, e o menino está tocando ali. Eu preocupei, porque toda oração eu estava lembrando deles, eu vou lá ver como é que eles estão. Mas aí, Dora, vê que dia que eles têm culto, que a gente aproveita e passa no culto. Então eu estou passando aqui. Vocês veem aquele negócio de recado na internet? Estou passando aqui. Você já leu isso muitas vezes? Estou passando aqui para deixar esse recado para vocês. Então eu passei aqui para dizer para vocês que Deus é bom. Diga glória a Deus que Deus é bom. Que você está na mão dele, ninguém vai tirar você da mão dele. Ninguém te arrebatará da mão dele. Diga glória a Deus. Mas eu queria agradecer muito a Deus para vocês nesta noite. Gente, quando você estiver orando, eu vou deixar, parece que eu estou terminando agora, ainda tenho em cima da hora, 5 minutos, eu pensei que ia 9, mas já estou suadinho e ainda tem 20 minutos, eu não quero gastar isso não. Mas vou deixar para vocês ler junto, porque é uma coisa que eu queria que vocês, essa noite, vocês dormissem com esse salmo. 103, 1, 2, 3, 4, 5. Nesses 5 versículos do Salmo 103, que você vai estar completinho nessa noite. Fala assim, a gente não teve muita comida lá na igreja hoje, não, mas teve uma comidinha bom, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Vamos lá, junto? Você vai chegar em casa e falar assim, bendiz, ó minha alma, o Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vai. Não te esqueça de nenhum de seus benefícios. De nenhum só, hein? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova te redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Olha o 5, quem farta de bens a tua velhice. Eu estou desfrutando dessa bênção. Quem farta de bem a tua velhice, bens, hein? De sorte que a tua mocidade. Eu recebo esse. Diga glória a Deus. Se você não recebe, eu recebo. Vamos aplaudir o Senhor. Presta atenção. Já que Deus está dando isso, e nós lemos aqui os últimos versículos de gratidão. Minha alma não esquece de nenhum dos seus benefícios. Suas mãos durante essa semana te serviram bastante a trabalhar, granjear o seu pão. Então eu queria que você agradecesse a Deus pela sua vida, pelas suas mãos. Suas mãos que foram usadas como ferramentas, instrumentos.
às vezes para abençoar alguém, para granjear o fruto, trazer para dentro da sua casa. As suas mãos foram tremendas. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus realizava prodígios, sinais e maravilhas. Deus vai usar as suas mãos para abençoar muitas vidas e trazer o pão diário para a sua casa, dando saúde a todo o teu corpo. Então levanta as suas mãos e agradeça a Deus pelas suas mãos. Pai, eu te agradeço por minhas mãos, te agradeço pelos meus braços, te agradeço por minha alma, Senhor, que não pode esquecer de nenhum só dos teus benefícios. As minhas mãos me trouxeram até este lugar, às vezes doloridos braços, mas nós chegamos debaixo da tua misericórdia. E foi uma noite por excelência, onde o teu Espírito Santo trabalhou na minha mente, na mente dos irmãos, na mente das irmãs, revelando verdades. Se nós nos comportarmos de acordo com a tua palavra, será só bênção a nossa vida, a nossa casa, nossa família, nossa igreja, nossa sociedade, porque as nossas mãos estão abençoando esta cidade, abençoando a minha casa, a minha vida, em o nome de Jesus. Sempre, Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Diga glória a Deus. Diga aleluia! Só para completar, quando fala oração das mãos, lembra de Dorcas. Com as mãos e uma agulha evangelizou uma cidade e causou a sua ressuscitação, a sua ressurreição, porque todos chegavam. Olha o que Dorcas fez para mim. Olha que Dorcas era o quê? Ela usou as mãos, uma linha e uma agulha, fazia túnica. As suas mãos fazem bolo, as suas mãos fazem comida, as suas mãos fazem muitos trabalhos importantíssimos, e às vezes você não agradece pelas mãos. Amém, gente? Eu vi um testemunho desse, por isso que o Espírito Santo me levou a orar com vocês pelas mãos. O menino trabalhava numa mina de carvão e houve uma explosão e ele perdeu as mãos. Ele perdeu as mãos e ele queria demais ler a Bíblia. E não só as mãos, mas ele perdeu também a visão. Aí arrumaram uma Bíblia, como é que chama aquela Bíblia, aquelas letras salientes? Braille. Eles arrumaram aquilo para ele ler a Bíblia. E sabe como é que ele lia? Com a língua. Então aquelas letras eram manchadas de sangue, porque ele lia a Bíblia com a língua. E às vezes não sabemos agradecer essas ferramentas que nós temos diariamente. Hoje meu braço, agora que eu estou dando graças a Deus pelo meu braço, onde está pendurado as minhas mãos, meus braços rebentou os tendões, mas aí eu estou usando uma formazinha lá, marro aqui, marro ali, e estou conseguindo trabalhar. Diga glória a Deus. Então, põe as suas mãos para frente. Já é para terminar? O amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, as consolações, inspirações, revelações do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diga amém. Louve a Deus com as suas mãos, aplaudi ao Senhor. Aleluia. Obrigado.